A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. Falou Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, A Hora da AmCham Angola, o programa que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e os Estados Unidos da América. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A Hora da AmCham Angola. Hoje vamos ter o nosso painel de petróleo e gás a olhar para um tema que já há algum tempo não marca presença neste painel, que é o conteúdo local. O impacto do conteúdo local na nossa economia, os entraves que ele tem e o que pode ser feito para que Angola trilhe caminhos como Estados Unidos, Arábia Saudita, Nigéria, onde o conteúdo local é de facto forte. Vamos começar por saudar os nossos painelistas, começando pelo José Oliveira, é pesquisador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. José Oliveira, bom dia, bem-vindo. Bom dia, colegas do painel, especialmente o Christian, que há muito tempo que não o ouvia. Connosco também está o Christian Bin Issa, membro da ASEA, Associação das Empresas Autóctones da Indústria Petrolífera Angolana. Christian, bom dia, é um prazer voltar a tê-lo aqui no nosso programa, como diz o nosso José Oliveira. Bom dia, Joel, bom dia, caros ouvintes, bom dia, José Oliveira, que prazer de ter-te aqui na rádio conosco, obrigado. Também connosco está, como sempre, o Dr. Afonso Chipep. O Dr. Chipep, agora com nova função na Ordem dos Economistas, presidente da mesa da Assembleia Geral. O órgão, naturalmente, tem a primazia de reunir todos os membros para tomar as decisões mais importantes em Assembleia. Dr. Chipep, bom dia e bem-vindo uma vez mais ao nosso Hora da AmCham. Bom dia, Joel. Bom dia, os colegas do painel. Bom dia, AmCham Angola, e bom dia aos ouvintes que nos ouvem. Muito bem, connosco também está engenheiro Pedro Godinho, presidente da AmCham Angola e empresário do setor de petróleo e gás. Engenheiro, muito bom dia, bem-vindo uma vez mais ao nosso programa. Obrigado por aceitar o convite. Bom dia, Joel, bom dia, colegas de painel, um bom dia especial para os membros da AmCham Angola. Vamos então começar, hoje painel recheado, daí vamos ser mais rigorosos com a gestão de tempo para a conclusão de ideia e assim conseguimos gerir a palavra, vez e voz e assegurar que as melhores ideias são aqui transmitidas. Comecemos pelo Christian. Christian, conteúdo local é um tema que a ASEA tem estado muito ativa a promover, a explicar onde estão os desafios e o que precisa ser feito para melhorar o conteúdo local. Christian, começaríamos por lhe pedir para recordar aqui aos nossos ouvintes a perspectiva do que é conteúdo local, como está o conteúdo local em Angola e, naturalmente, quais são as perspectivas para este conteúdo local. Obrigado, Joel, pela pergunta. Há muitas definições que são aceitas quando definimos o conteúdo local, mas hoje queria definir o conteúdo local de uma forma um bocado diferente. O conteúdo local é simplesmente a quantia de participações dos nacionais na cadeia de suprimento
e na criação dos valores econômicos ligados a um setor ou à própria economia. Então, em perspectiva, geralmente aqui em África e Angola também é o caso, temos multinacionais que vêm no setor petrolífero, que vêm no setor da mina, e é o interesse do país de se juntar com os empresários para também fazer parte da produção da riqueza nacional. Então, isto se faz através do processo da contratação de serviço pelos nacionais. Então, um país tem todo o interesse a reter dentro da sua economia todos os investimentos, aquilo que chama o FDI, Foreign Direct Investment, que vem através destas multinacionais. E esta retenção cria uma economia secundária e terceira, do facto que a retenção econômica ou os valores que vão ser aplicados nesta contratação vão girar de setor em setor e vão pagar salário, vão pagar seguro, e este efeito que a economia vai procurar é o efeito multiplicador através do impacto na economia secundária, terceira e quarteira. Então, em pouca palavra, o conteúdo local procura aumentar a cota dos nacionais na participação da riqueza nacional. A segunda pergunta é: quais são os desafios do conteúdo local em Angola? Eu diria que os desafios são primeiramente os desafios que têm a ver com a mentalidade, porque ainda continua a se justificar 65, 70 anos depois dos inícios das primeiras produções petrolíferas em Angola, ainda continua a se justificar que o angolano não é capaz de fazer uma coisa ou uma outra. Às vezes, trata-se das coisas muito básicas, que não leva grande ciência nem grande investimento, que os angolanos não diria capaz, mas não se dá a oportunidade de fazer. Então, o primeiro é um desafio que tem a ver com a mentalidade. O segundo desafio é o desafio contratual. Então, esta mentalidade vai gerar a exclusão. A exclusão vai fazer com que as empresas nacionais angolanas não são contratadas. Então, a maioria da contratação, mesmo pelos serviços mais básicos, fica ainda com as empresas estrangeiras, por enquanto que o Estado se preocupa só com uma parte, a parte renda do assunto. Então, isto são os grandes desafios. Depois temos desafios também estruturais, desafio que tem a ver com as leis. Eu vou dar 2 exemplos aqui. A leis que não permita justamente o crescimento rápido do conteúdo local. A primeira é a lei 212 do câmbio, do BNA, aviso 2. Lei cambial do setor petrolífero. Exatamente, que faz com que as empresas tenham muita dificuldade de escalar por causa do facto que as empresas não conseguem crescer o seu capital, reter os valores para poder investir nos equipamentos produtivos. Então, esta lei faz com que a suposta retenção e o controle cambial que vem com esta lei profita meramente à banca e não ao setor industrial. Uma outra lei que também impacta muito negativamente a evolução das empresas nacionais é 86/18, que faz com que uma ferramenta importante que o regulador tinha no controle dos contratos do nível terceiro, então contrato embaixo de $5 milhões, este mecanismo foi retirado através de um decreto presidencial 86/18, que faz com que muitos dos contratos que os angolanos poderiam fazer facilmente aí foram transferidos nas empresas internacionais. Há muito a dizer sobre o assunto, mas por enquanto este aqui é o quadro que eu faço, e acabando a dizer também que até hoje a participação das empresas 100% angolanas no setor petrolífero ainda continua a ser residual, porque ainda não atingimos os 10% de participação. Muito bem, muito obrigado, Cristian, obrigado por ter sido telegráfico. Engenheiro Pedro Godinho, o tema conteúdo local é um tema que lhe é muito caro, tem sempre chamado a atenção que o próprio engenheiro Pedro Godinho, o Cristian e muitos outros empresários são produto do conteúdo local. O engenheiro tem estado a dizer que a geração libertária, né, sonhou com isto, trabalhou dura e afincadamente, e hoje temos alguns empresários fortes,
fruto desta iniciativa de conteúdo local. Mas olhando para hoje, engenheiro, concordaria com o Christian que estes dois obstáculos, do ponto de vista legal, principalmente a lei 2/12, são os mais complicados para o setor, ou acha que há outros desafios que também impactam negativamente? Mas para não falarmos sobre o que é negativo, engenheiro, poderia, por favor, contar aqui belíssimos exemplos de conteúdo local que o país já teve e que perdeu em função destes obstáculos aqui apresentados pelo Christian? Sim, Joel, é um facto. Eu começo por dizer que em finais dos anos 80 até de 2014 o conteúdo local foi evoluindo bastante, porque era uma perspectiva da geração libertária, aqueles que acreditavam no desenvolvimento do país, porque tinha-se que criar condições de empoderar-se o tecido empresarial angolano. E uma das iniciativas que a Sonangol e o Ministério dos Petróleos tiveram, mesmo através de uma orientação do presidente António Agostinho Neto, em que dizia que ao lado de um trabalhador expatriado temos que juntar 3 ou 4 angolanos para que houvesse a transferência de conhecimento. Era um pensamento estratégico e visionário que os primeiros gestores da Sonangol, como o camarada Desidério, Hermínio Escórcio e tantos outros que aí passaram, tinham como estratégia este princípio. Mas, infelizmente, a partir de 2017-18, as coisas mudaram, porque a estratégia da Sonangol, quando se falava em conteúdo local, o conteúdo local assenta-se em 2 pilares principais. Um, que é produzir tudo o que fosse possível no país. Criar empresas sólidas, garantir que muitos dos equipamentos que o país precisava deixasse de ser importado para naturalmente ser produzido aqui. E passou-se a usar então o setor petrolífero como alavanca de desenvolvimento do país e a partir do setor petrolífero poder se expandir para outros setores, como o setor industrial. E foi assim que, dentro desse princípio, houve uma determinação em que muitos dos equipamentos que eram produzidos lá fora passaram a ser produzidos aqui, como as plataformas de produção. O relacionamento, no seu pico, chegou a ter mais de 3.000 trabalhadores. Hoje, desgraçadamente, não sei, nem faço a mínima ideia, mas pelo menos acredito que não terá mais do que 500 trabalhadores, a última informação que recebi. Surgiu a Painal, surgiu a Angoflex, surgiu a Petromar, e essas empresas tornaram-se muito fortes, porque conseguiu-se implementar 2 princípios. Um, fabricar localmente, e quem tinha a tecnologia, tudo fazia para transferir essa tecnologia para o país e trabalhar com empresas nacionais. O outro pilar é exatamente a orientação, condição para que as empresas multinacionais pudessem ter um contrato tanto de prestação de serviço, como equipamento, como operações, estarem associadas a empresas angolanas. Através dessa criação dessas parcerias, que passamos a chamar joint venture, através dessas parcerias, as empresas angolanas tinham condições de absorver o conhecimento, através da transferência de conhecimento, know-how, a transferência de tecnologia e, naturalmente, as oportunidades financeiras que o negócio poderia gerar. Resultado, conseguimos isso até 2018. Em 2018 houve a Lei 10/12 que desobrigava as empresas multinacionais a estarem associadas às empresas angolanas. Quero com isso dizer que tinham acesso aos contratos todos. E a pergunta que se faz é que, se a lei não exige essas parcerias, por que é que eu vou dividir as oportunidades e o dinheiro, os dividendos, com uma empresa angolana? Aí começou a desgraça da maior parte das empresas. Aquelas que já estavam criadas e sólidas passaram a diluir-se porque o parceiro internacional arranjava 1001 desculpas para poder abandonar a parceria. E quando isso acontece, numa fase em que a empresa angolana ainda não estava consolidada e porque nunca houve condições em termos financeiros para poder consolidar, então as empresas começaram a cair. Associado a isso, vem também a alteração dos limites em que os operadores eram obrigados a reportar e aguardar pela aprovação da concessionária, sempre quisessem fazer investimentos acima de $1 milhão. Acima de $1 milhão, o operador era necessário pedir autorização. Abaixo dele, poderia naturalmente realizar as despesas no valor inferior a $1 milhão. A partir de $1 milhão, tinha que pedir autorização. Esse teto subiu para 5 milhões. Então, aqueles pequenos contratos, porque os contratos
para empresas angolanas pequenas, andavam aí em 2, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Então, o que é que os operadores constataram? Com a dificuldade da Lei 2/12, as empresas angolanas começaram a fraquejar e então, quando aperceberam-se que as dificuldades eram gigantescas com as empresas angolanas por falta do acesso ao dólar, então as empresas disseram, para não corrermos o risco de entregarmos projetos às empresas angolanas e não terem capacidade de resolver e perdemos produção, e isso afeta os nossos interesses e a produção do crudo. Então, o que vamos fazer é, se houver uma empresa internacional, uma multinacional que queira concorrer para o mesmo contrato, vamos dividir o contrato. Se for de 10 milhões de dólares, vamos dividir 3, pelo menos assim. Uma parte são 3 milhões, a outra parte vai ser 3 milhões, a outra pode ser 3 milhões e meio. Chega aos 10 sem ter necessidade de obter a aprovação da MPG. Hoje, isso está a acontecer. E então, aí as empresas nacionais perderam o fôlego, o oxigênio. Joel, acredite que no 80% dessas empresas que foram criadas, desde a implementação dessa estratégia, vamos vendo as empresas a sucumbir. E digo mais, e o nosso amigo Christian levantou, o maior carrasco de todas essas empresas angolanas é a Lei 2/12, nova lei cambial para o setor petrolífero, em que proíbe o pagamento em dólares às empresas prestadoras de serviço. Essa é a lei que tem destruído e vai se alimentando do cadáver das empresas angolanas, porque todos os dias realizam-se funerais das empresas angolanas, tanto fora como dentro do setor petrolífero, porque as dificuldades no acesso às divisas não permitem a evolução das empresas. E vamos lembrar que quando esses bravos e corajosos líderes da Sonangol implementaram esse princípio, na altura até nem havia empresas angolanas com competência, a Sonangol é que entrava em parceria com essas empresas multinacionais. Por isso apareceram a Soner, Sonatide, Sodispal, tudo que era parceria entre empresas estrangeiras e Sonangol era só Samsung. E a uma dada altura a Sonangol disse, olha, já era a altura de começar a abandonar essa posição de parceria e passar às outras empresas angolanas que tenham essa capacidade. Porque quando as pessoas com visão, aqueles que pensavam Angola, pensavam país, decidiram implementar essa estratégia, porque as multinacionais diziam, nós não temos como vamos produzir em Angola, com parceria empresas angolanas, não conhecemos essas parcerias. Nós, ProDoI, ProDiama, somos o fruto dessa estratégia. Hoje, mais de 80% estão enterradas. Então, essa lei acaba sendo o carrasco das empresas angolanas e também o potenciador da desgraça, da miséria dos cidadãos angolanos, que muitos deles são forçados a ir aos contentores de lixo para poderem responder às necessidades de sustentarem os seus dependentes. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho, por esta primeira incursão. Caro ouvinte, se agora sintonizou, está a acompanhar o programa A Hora da AmCham Angola, o painel de petróleo e gás, que hoje em debate está o impacto do conteúdo local em Angola. É mais uma edição onde medimos em 2026 como está o conteúdo local vários anos depois. Mas vamos ver aqui agora a perspectiva de um economista, chamado Dr. Afonso Chipep, ele que é presidente da mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Economistas de Angola, para dizer, Dr. Chipep, olhando para os constrangimentos, que impacto financeiro isto tem? Ou seja, Angola está a perder dinheiro com essa lei? Joel, os seus empresários encontram-se numa fase em que suas reclamações são de analisar. Estamos a falar da desobrigação das parcerias, que era o decreto presidencial 10/18. Portanto, esta lei das parcerias, na verdade, constrangiu a transferência de tecnologia e mesmo a diminuição do conhecimento e da capacitação da sociedade civil. O decreto 86/18, que é da desobrigação dos plafones. Eu recordo-me que em 2014 havia um plafond que era de $1 milhão, em que as empresas operadoras, nas petrolíferas, podiam adjudicar os projetos até $1 milhão à empresa de serviço. Portanto, nessa altura, sem autorização do concessionário. Portanto, isto permitia o concessionário poder obrigar o operador a adjudicar projetos de baixa tecnologia, que iam de $1 a $5 milhões às empresas angolanas ou às parcerias. Com o decreto presidencial 86/18, as empresas
petrolíferas só devem pedir a autorização ao concessionário a adjudicar os projetos igual ou superior a 5 milhões. Portanto, isso significa que o concessionário, do ponto de vista jurídico, perdeu a capacidade de obrigar as operadoras a indicar projetos de baixa tecnologia às empresas angolanas ou às parcerias. Portanto, com 8/18, é verdade que o conteúdo local ficou, não diria destruído, mas ficou beliscado, sendo que 70% das parcerias entraram quase em falência e houve aumento de desemprego. Sabe que muitos jovens que estavam nas companhias petrolíferas acabaram de perder o emprego. No entanto, eu gostaria de acrescentar e dizer mesmo que quando da nossa ida em 2002, 2003, que começamos a trabalhar a empresa petrolífera da Nigéria e nós concordamos em que havíamos de passar para os outros países africanos o conceito real do conteúdo local. Portanto, o conteúdo local, Joel, é a quantidade de bens e serviços produzidos localmente e vendidos no setor petrolífero. Portanto, é um desafio não só de soberania, que é inclusive de segurança nacional. Portanto, o conteúdo local, Joel, não é responsabilidade social. O conteúdo local é um ato filantrópico. É, acima de tudo, aquilo que a gente chama o Made in Angola, coisas feitas em Angola. O conteúdo local deve criar uma classe média alta, Joel. Por outro lado, vendo o estado atual do conteúdo local, poderíamos dizer que ele consolidou-se como um instrumento relevante da nossa política, que é para promover a participação das empresas nacionais e reforçar a angolanização e na força de trabalho. Eu penso também que o conteúdo local veio estimular a transferência de conhecimento e condições para maior retenção de valor no país. Agora, é verdade que em 2020 foi aprovado o quadro legal. Está recordado que em 2021 foram disponibilizadas listas e mecanismos de registro de certificação, que ficou com a Agência Nacional do Petróleo, que também, a partir de 2022, que iniciaram a tal monitorização dos sistemas de contratos que eram homologados e indicados àqueles que estavam associados ao projeto. Agora, é bom também que nos refiramos aos regimes de concorrência que existem no conteúdo local, se é que estamos a fazer uma análise agora, que cerca de 22% é o que constatamos hoje no regime de concorrência. No regime de exclusividade está a cerca de 3%. E as tipologias societárias que nós conhecemos hoje, das sociedades comerciais de direito angolano, concentram-se cerca de 90%, Joel, que é um volume que foi homologado, enquanto que as sociedades angolanas, cerca de 70%, e as sociedades estrangeiras, cerca de 30%. É bom também verificar que no primeiro trimestre de 2025, de acordo com a agência, notaram certas inconformidades que reduziram a cerca de 18%. Eu queria aqui também referir-me que quando nós estivermos a falar do conteúdo local, devíamos observar a sua estatística. Eu verifiquei que, por exemplo, em 2021, em média, o setor petrolífero gastou cerca de 13,32 bilhões de dólares. Portanto, em média, no nosso país, são gastos cerca de 15 bilhões de dólares ano na compra de bens e serviços para atender a necessidade da indústria. Só que estima-se que deste valor, apenas 2%, Joel, ficam retidos na nossa economia. Se não vejamos, em 2022, portanto, ficou retido na nossa economia cerca de 8,89 bilhões. Em 2023, chegou a 16,94 bilhões. Em 2024, 18,86 bilhões. Portanto, a contratação do setor de regime tem implicância nos números de contratos. Nota-se que dos números de contratos, por exemplo, nas sociedades comerciais, a maior parte dos contratos, Joelho, são ganhos pelas sociedades angolanas, são para a prestação de serviços menos técnicos e com valor reduzido. E aqui também é bom referir, quando estamos a fazer uma análise do conteúdo local, sabermos quais os blocos que têm peso na produção de petróleo no nosso país. Por exemplo, até hoje, a Sonangol, no bloco 305, no bloco A5A e no 405, tem uma percentagem de apenas de 2,23%, com uma produção de 22.891 barris de petróleo. Enquanto que a ET tem uma produção de cerca de 17 mil barris de petróleo e uma percentagem de 1,73%. A CREP,
na Cabinda Sul, tem uma produção de 0,230 e uma porcentagem de 0,2%. Agora, o que nós temos que ver aqui é que as empresas estrangeiras, Joel, são responsáveis por cerca de 96,2% da produção petrolífera nacional. O Pedro Godinho esteve a referir há bocado os desafios que as empresas angolanas enfrentam. É verdade que ainda existem muitos desafios. Os desafios que nós temos são inúmeros. É verdade que as empresas nacionais não têm capacidade financeira, nem conseguem garantias bancárias nos bancos nacionais ou mesmo estrangeiros. E julgo que é importante que, como o Joel sabe, faz mais de 20 anos que venham debatendo essa questão da criação do fundo de investimento, em que tanto o mutuário como o mutante partilham conjuntamente os riscos do projeto. Por exemplo, este excedente que nós observamos hoje, à luz do diferendo que existe entre o Irão e os Estados Unidos, são milhões de dólares que foram arrecadados. Esse dinheiro poderia servir para criarmos um fundo para o setor petrolífero. Muito obrigado, Dr. Chipepe. E para fechar, nosso José Oliveira, para aqui dar-nos o ponto de vista. José Oliveira, ainda na fase dos desafios e impacto da lei, o que é que acredita que faz sentido acrescentar e enfatizar para que fique claro o impacto deste conteúdo local na nossa economia? Eu vou talvez aqui falar de alguns aspectos gerais de conceito que são muito importantes. O conteúdo local é a melhor forma de aumentar a renda nacional da indústria petrolífera. Por que é que os países desenvolvidos, e vamos ao caso da Noruega, começou mais tarde e que hoje desenvolveu uma capacidade de produzir para a indústria petrolífera extraordinária? Na Noruega, cerca de metade do que é investido com equipamentos e em serviços é norueguês. Não só a nível de salários, por exemplo, trabalhadores, técnicos, especialistas, como de capital, como de serviços prestados. Ora bem, nós no país temos uma percentagem baixíssima. Se agora se são 2 ou 3 ou 4%, bem, isso depende dos valores, como se calcula, que valor de base se usa. Agora, o que é importante é ter este elemento fundamental. A importância do conteúdo local é fundamental para aumentar a renda. E a renda petrolífera não é só os impostos. Os impostos são uma das grandes componentes da renda petrolífera. Mas o que se pode desenvolver no país de serviços, de todo o tipo de serviços e até de salários, contribui para a renda petrolífera. Quando se paga salários a centenas de angolanos, está-se a contribuir para a renda petrolífera e está-se a contribuir para o conteúdo local. Mesmo os trabalhadores que não estão em empresas de serviços. Portanto, este é um dos aspectos que é preciso ter e a importância. O Godinho deu uma bela explicação sobre isso. Nós já tivemos, em alguma fase, um conteúdo local mais desenvolvido. É verdade que com empresas mistas feitas com a Sonangol, na maioria dos casos, mas eu lembro-me de coisas importantes que se fizeram no país. O Girassol, por exemplo, o projeto Girassol tem N inovações tecnológicas e algumas delas foram fabricadas no país, ou no Lubito, ou no Ambris, ou no Soio, e eram inovações tecnológicas. Portanto, é verdade, foram empresas que estavam associadas à Sonangol, fez parte do conteúdo local. Hoje essas empresas já são muito poucas, as que estão associadas à Sonangol. A maioria da Sonangol já vendeu a maioria da participação das empresas. E nós devíamos inventariar o porquê que se diminuiu tanto o conteúdo local. Não é só porque acabaram as empresas, não é só porque a Sonangol vendeu participações em empresas mistas que tinha de serviço. Tinha de se investigar as razões. Foi aqui apontado. Eu acho que nós não nos devemos comparar com países desenvolvidos, porque nos países desenvolvidos não há falta de técnicos, não há falta de indústrias estabelecidas, já que depois se adaptam e trabalham para a coisa. Angola tem um desenvolvimento industrial muito pobre, perdeu inclusivamente coisas que já tinha capacidade no tempo colonial. Pronto, já sabemos todos que isso aconteceu. Teve durante muitos anos o problema dos quadros, no fim dos anos 90, no princípio do virar do século, afetou o desenvolvimento de conteúdo local. Hoje penso que a questão dos quadros e dos técnicos já não é assim tão grave. Acredito que faltem ainda, mas já não é assim tão grave. Mas, por exemplo, neste aspecto, eu acho que nós, quando nos comparamos com a Nigéria, e Joel, tu falaste nisso ao princípio, vamos lembrar que a Nigéria começou a desenvolver o conteúdo local no final dos anos 60, e princípio dos anos 70 já tinha boas universidades. Na Nigéria não havia, como em Angola, quando se começou a indústria, falta todas as especialidades que a indústria precisa, nomeadamente ao ramos de engenharia. Portanto, a Nigéria não sofreu esse problema. A Nigéria teve duas coisas que ajudaram o conteúdo local. Além dessa de ter técnicos, o facto de ter no início da produção muita coisa desenvolvida onshore, isso também ajudou o desenvolvimento do conteúdo local.
Outra coisa que as empresas nigerianas não tiveram os mesmos problemas que as angolanas foi na questão de crédito. As empresas angolanas têm uma grande dificuldade de acesso a crédito, não só por dificuldades, porque a banca tem fontes de rendimento que não precisa das empresas privadas. As pessoas não gostam que eu se diga isto, mas é verdade. É muito mais agradável à banca investir na dívida pública, dar um alto rendimento e é garantido. Numa empresa que está a nascer e que está a viver um contrato, 2 contratos, 3, está no arranque, os riscos são grandes. E depois não é só esse aspecto, é o aspecto do juro. A Nigéria não teve o mesmo problema. Portanto, isto para dizer, as empresas nigerianas locais tiveram algum apoio de crédito, porque a banca nigeriana não tinha as mesmas condições de estar a ganhar dinheiro emprestando ao Estado angolano, embora os negócios cambiais lá também fossem importantes, mas não tinha outra componente de emprestar ao Estado nigeriano. Portanto, se queria desenvolver-se e desenvolveu-se. A banca nigeriana é das bancas mais desenvolvidas em África, desenvolveu-se e desenvolveu-se também financiando empresas de todo o tipo, grandes, pequenas, médias. Este é outro aspecto que é importante. Portanto, falou-se na questão do não pagamento, já é recorrente esse assunto. Este aspecto do não pagamento em divisas às empresas de serviços criou situações graves. E isto aqui há que distinguir 2 coisas que eu acho que é importante. Esta lei do Banco Nacional, esta pressão do Banco Nacional, foi num sentido de desdolarizar a economia. O que aconteceu é que esse princípio pressupunha que o Banco Nacional, quando fossem precisas divisas para as empresas de serviços ou outras trabalharem, punha à disposição em tempo útil. Até porque as empresas de serviços petrolíferos não precisam assim de quantidades de divisas muito grandes. E depois, como essas divisas entram no país pelas companhias petrolíferas para serem convertidas em kwanzas, teoricamente o assunto estava correto. O que é que falhou? Como sempre, nós em Angola temos N leis bem intencionadas, depois não cumprimos e estragamos tudo. Complicamos, ficamos pior do que o que estávamos antes. Com a tentativa de desdolarizar a economia, nós fomos lançando problemas e para a falência, como diz o Godinho, algumas empresas. E outras aguentam-se com muitas dificuldades. Este é um aspecto que eu acho que vai ter de ser revisto. Quanto a mim, vai ter de se criar uma exceção temporária à lei, porque se quer manter ainda a chama de ter empresas de conteúdo local, pela importância que o desenvolvimento do conteúdo local tem para a renda nacional. Estes eram os aspectos que eu queria, nesta fase, focar e dou a palavra ao Cristiano e ao Godinho, que são as pessoas que vivem no dia-a-dia os problemas do conteúdo local. Obrigado, José Oliveira, e é para lá que vamos. Cristiano, já lançamos os desafios, já apresentamos aqui o que de facto está a travar o desenvolvimento do conteúdo local. Agora vamos às soluções. Vamos ouvir aqui de cada um recomenda que sejam aplicadas e o que é que se precisa fazer para que o conteúdo local possa, de facto, ter o impacto que o José Oliveira falou, né? Garantir que os angolanos tenham melhor renda, seja do ponto de vista empresarial, seja do ponto de vista de trabalho. Muito obrigado pela pergunta. As soluções, o José Oliveira resumiu muito bem aquilo que poderia ser uma solução, que é uma exceção temporária. Mas deixe-me voltar um bocado atrás para dizer que os impactos foram mesmo muito grandes, que houve a destruição do capital. Estou aqui a olhar alguns dados sobre a desvalorização do Kwanza de 2012 até a 2024. O Kwanza desvalorizou 1014%. Desde o momento que pegamos a lei e 2026, hoje que estamos, se a minha poupança, que equivalia em Kwanza a $1.014, for aí deixado ao banco sem exceder, sem tocar neste valor, este valor em Kwanza equivalente a $1.014, hoje valeria $1. Quer dizer que os danos econômicos são enormes. Houve aí muita perca de valor. E uma coisa também que tem que se relevar aqui é que, se nós olharmos bem, os pressupostos desta lei, o dinheiro dos petróleos entrava, a banca tinha que reter este dinheiro para poder financiar a economia. Mas, em realidade, o que é que aconteceu? Quem beneficiou-se deste fluxo de valor, através dos leilões, é a banca, o compliance é os pagamentos no exterior. Então, a economia não beneficiou
de um aspecto muito importante desta lei, que era o controle cambial. Aliás, nós vemos isso todos os dias. No mercado informal, há uma disponibilidade dos cambiais, mas no banco não tem. Então, isto é uma dimensão muito grande que nos permite de ver que há um grande fracasso aqui no que diz respeito à implementação desta lei. O terceiro ponto que queria levar aqui, que também penso que é importante, a velocidade econômica baixou. Quer dizer que uma economia é a rapidez das transações. A rapidez das transações cria volume, este volume cria o crescimento da economia em geral. O que aconteceu? A economia abrandou, os valores saíram do país, e quem são os grupos que perderam nisto tudo? São as pequenas e médias empresas, os que são na cadeia do suprimento industrial, são os empresários emergentes. Agora, a solução, eu tenho uma pergunta talvez que o painel poderia ajudar. Acabamos de ver que quem ganha com isso tudo é a banca, mais ninguém. Foi uma decisão tomada, mas o intuito era de favorecer a banca, não favorecer a economia. Isto podia se ver porque desde o início Angola sempre importou muito mais que produz aqui dentro. Então, o cambial ia sempre ser um problema. Por quê? Por causa da volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional. Um dia estamos em 100, um outro dia estamos em 35. Isto aconteceu no passado, há 30, 40 anos, isto aconteceu há 10 anos, isto vai acontecer no próximo 10 anos. Hoje já estamos a ver um petróleo artificialmente mantido no baixo do 100, mas quando olhamos que os Estados Unidos estão a manter este petróleo no baixo do 100, porque eles estão, de uma certa forma, a dilapidar as reservas estratégicas dos Estados Unidos, que pode vir a acabar aqui no meado de agosto, se o Estreito de Hormuz ainda não está aberto, o petróleo vai subir até 150. Então, a 150 é bom para nós, porque a renda aumenta, mas também nós temos que prever que daqui a uns anos o petróleo pode cair de novo a 25, a 30. Então, contar com uma tal volatilidade para construir uma economia estável era mesmo uma aposta de pouca estratégia. E, aliás, vimos os impactos. Então, a pergunta para mim é por que o setor diamantífero, também que é um setor importante, que gera entre 2 e 6 mil milhões de dólares anualmente, por que este setor é permitido de transacionar em divisas, em dólar? Mas um setor de relevância como o setor petrolífero, que nós queremos construir, cujo qual nós queremos mudar a configuração no sentido da retenção econômica com os novos players entrando no setor, como as empresas angolanas, e colocamos este tipo de dificuldade, este tipo de barreira às divisas que hoje, depois de 14 anos, damos conta que não gerou a economia que pensávamos. Então, já estamos na hora de mudar isso, como o José Oliveira diz, de suspender esta lei, abrir uma exceção temporária por enquanto que estamos a rever a lei e mensurar verdadeiramente quais são os impactos deste aviso da BNA. Obrigado. Muito obrigado, Christian. Engenheiro Pedro Godinho, também em jeito de conclusão, que soluções? Alguma a acrescentar ao que defende o Christian? Sim, a primeira coisa que tem que ser feita é a alteração dessa lei cambial o mais urgentemente possível, porque se queremos salvar ainda algumas empresas que nesse momento estão na UTI, na unidade de cuidados intensivos, vamos salvar essas empresas, porque um país que opta na economia de mercado tem como sustentação básica o tecido empresarial privado. O Estado, de uma forma geral, só serve regulador. Há uma legião enormíssima de jovens no desemprego, estão a emigrar, são cérebros que estão, muitos deles formados nas melhores academias do mundo, estão a abandonar o país em busca de uma oportunidade, que é a oportunidade que eles buscam. Um emprego, uma casa e algumas condições. Estabilidade em termos de assistência médica, um nível sólido da educação para garantir a educação dos seus filhos e nada mais. Isso é que qualquer ser humano pretende. Esta lei está exatamente a cortar. E o que mais nos choca é exatamente as pessoas poderem ver o que está a acontecer e permitir que as coisas continuem exatamente no mesmo ritmo, número 1.
Número 2, esses jovens que estão a abandonar o país para irem vender a sua força de trabalho lá fora e inserido dentro daquilo que se chama fuga de cérebros, são os mesmos cérebros que Angola amanhã vai precisar para garantir o seu desenvolvimento. O país está a perder um grande ativo, força de trabalho, jovem, e naturalmente quando eles são submetidos a uma formação sólida, estamos a perder cérebros, estamos a matar a perspectiva de desenvolvimento. Esse é o primeiro passo em relação a essa lei. Segundo passo em relação a essa lei, Agostinho Neto, Luís Solara e tantos outros bateram-se pela independência do país. E qual foi a palavra-chave? Não permitir que a potência colonial explorem os nossos recursos e levam exatamente para a metrópole, deixando ficar o povo, o dono desses recursos, o povo angolano, na miséria. E para conseguir essa independência, verteu-se sangue, andou-se aos tiros contra os colonialistas. Hoje, essa geração que estudou nas melhores academias do mundo e que hoje tem o poder de tomar as decisões, estão a entregar de livre, espontânea vontade e de bandeja os benefícios dos recursos que Angola tem. Porque ao implementar essa lei 10/12, que impede as empresas de prestação de serviço oferirem dólar, os operadores, essas IOCs, essas multinacionais, têm sempre formas para poder sobreviver quando em causa estão os seus interesses. Viram que as empresas de prestação de serviço não respondiam, não tinham como resolver o problema, tinha-se que cumprir a lei. Arranjaram um mecanismo, os contratos tripartido. Quem está aqui é residente cambial, não recebe em dólares, vamos cumprir com a lei. Mas o residente cambial pode ter uma sucursal ou pode ter uma empresa mais lá fora, sediada, e já pode receber os dólares lá fora. O que é que está a acontecer? Os dólares estão retidos de lá fora. Já se falou aqui que anualmente Angola despende entre 10 a 15 bilhões de dólares. Angola já chegou a despender mais de 30 bilhões de dólares ano, e esse dinheiro todo está a ficar lá fora. Quais são as consequências? Os cidadãos nessa geografia, onde esse dinheiro estão a ser depositados, estão a se financiar as mesmas economias, os cidadãos desse país vivem melhor que o cidadão angolano, que são os donos dos recursos naturais, que é esse commodity como o petróleo. Será que, ao permitir que isso aconteça de forma nua e crua, a olhos nus, o que está a acontecer, não se altera isso? Durante esses anos não se alterou essa situação. Será que isso está só a acontecer por acaso? Eu não acredito em coincidência. Há uma outra agenda que levou a essa situação. E outra coisa mais, Joel, que me indigna muito, é que falou-se muito para não haver circulação de dólar, dolarização. Mas hoje, o centro financeiro de Angola, Wall Street de Angola, está no Marcos de Kifangonde. Temos órgãos de inteligência, temos órgãos de fiscalização, temos policial, e até hoje, se formos ao Marcos de Kifangonde, as ruas chegam a estar melhor asfaltadas do que alguns pontos aqui da cidade de Luanda, no centro da Baixa. Isso é coincidência? Não é coincidência. Tem que haver essa decisão urgente de salvarmos as empresas, criamos empregos, esses dólares estando domiciliados cá nos nossos bancos comerciais, vão poder financiar e ajudar a aquisição de equipamentos lá fora, fertilizantes e outras necessidades que a nossa indústria tem, que os nossos agricultores têm, que aqueles que se dedicam às pescas têm. São todos esses setores cujo seu funcionamento depende exatamente das divisas dos dólares, que estão a passar mal. Não conseguem importar a matéria-prima para desenvolver as suas atividades, as suas indústrias, porque não há dólares. Essa lei está a suportar a fuga dos recursos cambiais para fora. Fugas de capital. Hoje em dia, até um cidadão médio, quando tem algum rendimento em dólar, vai preferir manter lá fora do que meter cá. Isso é fuga de capital, porque as leis que se criam forçam exatamente isso. E então, este é um dos passos. Outra questão, essa lei do local content 271/20 tem que ser alterada. Aqueles mais velhos que lideraram a Sonda Angola há 20 anos, há 30, 40 anos, tinham algumas, se calhar, muito mais dificuldade do que aqueles que estão hoje exatamente nessas mesmas cadeiras. Conseguiram ver e concluir que as empresas angolanas não tinham competência, mas se juntasse uma multinacional, haveria de haver estas transferências, tecnologia, know-how, oportunidade. Conseguiram identificar isso. Hoje, muitos desses que passaram nas melhores universidades estão a vir tirar a única oportunidade. Resultado, criou-se ali os 3 pontos: exclusividade, preferência e concorrência. Na exclusividade, as empresas angolanas não têm dinheiro, não têm know-how. O ideal até é retirar a exclusividade, permitir que empresas, e de forma discricionária, a concessionária tem esse poder. Você quer ganhar, se tiver a apostar nos aspectos do local content, nos aspectos ambientais,
nos aspectos sociais, você entra logo com 49% na avaliação da tua proposta contratual. E essas empresas, na exclusividade, podem ser sempre dentro de uma parceria, desde que a parceria seja 51 para o angolano, 49 para a empresa estrangeira. Aí vai ser a combinação de esforço, tecnologia que a empresa estrangeira tem, facilidades de obtenção de créditos que tem nos seus países de origem, e a empresa angolana vai aprender através do know-how, através de referência de tecnologia. E juntamente vão fazer o trabalho da pintura, vão fazer o trabalho do quê? Porque aí é competência. As empresas pobres, com dificuldades, quando se é pobre não se pode pagar quadros bem qualificados. E se não tens quadros bem qualificados, o resultado do teu trabalho é medíocre. Mas será que não se consegue ver isso? Eu vou falar do terceiro ponto, que é concorrência. Apontem-me uma empresa 100% angolana que vai concorrer com uma Schlumberger, com uma PKUs, com uma Halliburton. Vamos cair na real. Estamos com essa concorrência a entregar tudo ao estrangeiro. Não há empresa angolana nenhuma que vai conseguir. Agora, vou dar um exemplo. E eu falo por mim. A Prodiam, uma das empresas do grupo, associou-se à ACA Solution em 2014. Concorreram por um contrato de 2,3 bilhões de dólares. Ganhamos, CAOM, Bloco 32, que é total. E daí houve a transferência de know-how, responsabilidade social corporativa, construiu-se ali um centro tecnológico que havia o plano de empregar 200 pessoas, veio a lei 10/18, abandonou-se a parceria, foram embora, fechou-se. O centro tecnológico custou-nos 50 milhões de dólares, está a esfarelar. São as tais leis que o Cristian referenciou agora. Tem que se rever essas leis, esses decretos presidenciais. Se queremos salvar este país e melhorar as condições de cidadão, Angola tem recursos bastante naturais e humanos para constar na lista entre os G20 e os G7. Agora temos é que pedir aos decision makers, temos é que ver pessoas que não andam na contramão quanto às orientações do Presidente da República. Isso é um facto. E nós estamos a demonstrar isso. Agora, essa parceria com a ACAR existe hoje? Não existe, porque deram a oportunidade de dispensar a importância da parceria. Por isso é que eu digo, quando a geração libertária esteve em frente à Sona Angola, conseguiram conceber coisas que funcionou. Qualquer empresa, que seja pequena ou grande, condição única para você ganhar um contrato em Angola, tem que associar-se à empresa angolana. Ponto final e parágrafo. E acabou. Se o projeto é pequeno, é de médio porte, se o projeto é de bilhões, o angolano vai estar sempre presente. E há de estar sempre presente a transferência, esse trinômio que foi sempre sustentado. Hoje mataram tudo. Hoje mataram tudo. Dificilmente conseguimos ver sensibilidade. Resultado, todos nós temos um membro da família, um jovem, desempregado. É isso que queremos de Angola. Forçarmos os nossos filhos a emigrar, criarmos condições para que hajam fuga de cérebros. Para mim, a solução é essa. Trabalhar-se imediatamente, alterar essa lei e manter o princípio de não haver dolarização. A lei pode ser alterada, mantendo sempre o princípio de impossibilidade da economia vir a ser dolarizada. Foi uma conquista e não se deve abrir mão disso. Mas também é verdade ser dito. Essa lei está aí, mas o nosso centro financeiro, o nosso Wall Street, está mesmo ali no Marco Kifangon. Se quisermos comprar $100 mil ali amanhã, o dinheiro vai aparecer. E sob conhecimento de todos nós. Por isso, é hipocrisia. E são danos contra esse país. Um dia as pessoas possam cair na real e possam exatamente cobrar o mal todo que se está a fazer a esse povo. Muito obrigado. Vamos então chamar o Dr. Chipep. Dr. Chipep, muito telegraficamente, como podemos então resumir este debate? Eu acho que se quisermos de facto continuar nos postulados do conteúdo local, em que os empresários angolanos possam participar na exploração do petróleo, eu acho que uma das recomendações seria que a concessionária precisa de avaliar até o poço os blocos petrolíferos antes da licitação para reduzir o risco geológico inicial. Ou seja, eu vejo que é preciso reduzir o risco de perfuração dos poços secos na fase de exploração petrolífera e criar condições técnicas e financeiras reais para que as empresas nacionais possam depois, Joel, avançar com mais segurança e poderem estar num DMP de igualdade com as empresas internacionais, mas terem à vontade. Portanto, a exploração petrolífera. Quero referir-me também, em um jeito de conclusão, que a lei cambial, há um forcing do Ministério dos Petróleos, a informação que tem, que está-se a trabalhar nesse sentido. Há discussões muito intensas relativamente a isso e eu julgo que sairá a ganhar os empresários angolanos quando amanhã as pessoas que têm o poder de decidir aceitarem que é importante que haja alteração desta lei. É verdade que as leis das parcerias também são obrigatórias,
porque elas podem permitir a transferência de tecnologia, conhecimento e a capitalização das empresas nacionais e do capital produtivo. Recomenda-se que os empresários angolanos podem participar através da compra de participações. E como dizia o presidente Agostinho Neto, e eu reforço o que referiu o Pedro Godinho, que onde haver um estrangeiro, deve haver 2 angolanos. Portanto, eu penso que implementando alguma das leis que nós referimos aqui, numa primeira fase é possível estabilizar a produção nos números atuais e numa segunda fase, diríamos assim, aumentar a produção petrolífera para 2 milhões de barris em 10 anos e depois em 3 milhões nos próximos 10 anos. Quero me referir ao decreto presidencial 8/13, que é a estratégia de exploração e produção, que muito se advoga por muitos especialistas. E dizem também, com isso pode-se recomendar que em 6 meses teremos uma taxa cambial de $1 a 500 kwanzas e em 12 meses termos uma taxa cambial de $1 a 250 kwanzas e em 24 meses um câmbio de $1 a 100 kwanzas, como vivíamos na década de 2002. 2014. É verdade que nós temos boas bases jurídicas que podem ser melhoradas permanentemente se a sua aplicação tornar-se complexa, como disse há bocado o Pedro Godinho. E é verdade que nós podemos reverter o declínio da produção fortalecendo os instrumentos que facilitam o aumento das capacidades das empresas angolanas no setor. Mas, mais do que isso, não exige só incentivos, exige irmos para além da teoria, exige estratégia, exige coragem, exige muita sabedoria. Eu penso que temos que recomendar que a regulamentação operacional complementar do decreto presidencial seja revista, colaborando com o Pedro Godinho. Tem que haver modernização da plataforma digital do conteúdo local. Temos que criar mecanismos financeiros estruturados para as empresas nacionais. Temos que reforçar os instrumentos também de fiscalização. E, por outro lado, temos que aprofundar os contratos, programas que existem junto da concessionária com o empresariado nacional e também recomendamos que haja o desenvolvimento de uma agenda de industrialização e a transição energética orientada para o conteúdo local. É importante que a implementação do regime jurídico do conteúdo local produza ganhos relevantes, mas também exige-se que, numa segunda fase, se centre as atenções na qualidade de execução e na maturidade também das empresas. As empresas angolanas também têm que amadurecer, também têm que apresentar as suas preocupações, tais como ouvimos agora do Pedro Godinho com a Prodrol, e para que haja medidas de impacto na redução das inconformidades que existem hoje e na transformação da participação formal e o valor acrescentado efetivo para que o empresariado nacional possa efetivamente tirar ganhos do conteúdo local e assim criarmos aquilo que a gente vem chamando sempre como a felicidade e o bem-estar para os angolanos. Obrigado, Dr. Chipep. José Oliveira, telegraficamente, em conclusão. O Chipep pediu muitas coisas. Primeiro, está muito otimista. Podemos pensar em trabalhar mais e de aumentar a produtividade do que pensar em grandes aumentos de produção. Vamos nos dar por felizes se conseguirmos manter muitos anos à volta de 1 milhão de barris dia. Agora, em termos de conclusão, e voltando só ao conteúdo local, porque o Chipep alargou muito o âmbito, e o Pedro também um bocadinho, eu penso que não se deve abordar 3 ou 4 assuntos complicados ao mesmo tempo. Acho que o que é prioritário agora é criar uma suspensão da parte da proibição de pagamento às empresas angolanas em dólares, porque neste momento das coisas que mais as está a afetar. Ir agora pedir simultaneamente que se altere decisões anteriores de que as empresas estrangeiras não precisam estar associadas, dos valores que precisam de autorização, pode ser discutido numa segunda fase, mas vamos por fases, porque senão esbarramos, pedimos muita coisa e não conseguimos nada. Agora, há uma coisa que é muito importante e que eu não ouço. Eu acho que as associações das empresas de serviços, e há 2 fundamentais que estão ligadas às empresas angolanas, deviam fazer um trabalho de recolha de dados, se calhar até em parte está feito e não é conhecido publicamente. Mas dados quantificados, dá muita força quem está a discutir e quem está a propor uma nova lei, uma alteração da lei, uma suspensão de um determinado aspecto da lei, aparecer com dados quantificados de falências, de redução de massa laboral, de redução do volume de negócios, de descapitalização. A desvalorização criou grandes problemas de descapitalização, fez perder N negócios. Eu conheço casos, por exemplo, em que houve coisas que foram pagas a um determinado câmbio, numa altura em que o câmbio estava a mexer com uma certa frequência, e quando apareceram 1 ou 2 ou 3 meses depois os dólares, o câmbio já tinha oscilado e já era preciso mais 20, 30,
de kwanzas para comprar o mesmo volume de dólares que se precisava. Isto são prejuízos muito graves que as empresas de serviço sofreram. De maneira que acho que era importante as associações, onde estão ligadas as empresas de serviço angolanas, fazer um trabalho de recolha de dados, depois compilá-los, inclusivamente fazê-los chegar à NPG, que é quem vai ter de discutir com o BNA este assunto, para dar mais força às discussões. Esta é a minha parte final, que eu acho que é importante no programa onde se aborda a questão do conteúdo local. Obrigado, José Oliveira. Vamos então já começar por agradecer a si, José Oliveira. Muito obrigado. Continuação de uma excelente quarta-feira e esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Bom dia e até ao próximo programa. E bom dia, ouvintes do programa da AMCHAM. Dr. Chipepe, bom dia. Muito obrigado por ter aceito o convite. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Bom dia novamente, Joel, e um forte abraço. Até a próxima. Cristiano, bom dia. Muito obrigado. E esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Obrigado, Joel. Obrigado, caros ouvintes, pelas vossas atenções. Obrigado, Lega Hispanês. Obrigado. Engenheiro Pedro Godinho, mais uma vez, obrigado. Esperamos, como sempre, contar consigo. Um forte abraço. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado, Rádio Ouvintes Slack. E um grande obrigado para os meus colegas de painel. A todos, continuação do excelente quarta-feira. João Costa e António Santos Pérez, com mais um painel de Petróleo e Gás, desta vez a falar sobre o impacto do conteúdo local e o que precisa ser feito para que ele tenha a finalidade que de facto tem. Trazer poder de compra, felicidade, emprego, prosperidade ao povo angolano. A todos um forte abraço. Até à próxima. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.